Olá! Vamos dar início à nossa aula teórica de número 8. Vocês já viram alguns aspectos importantes sobre o leite condensado em nossa aula prática. Mas agora nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a tecnologia de fabricação deste produto. Mas senta aí que lá vem a história. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá. Vamos conhecer a origem do leite evaporado e leite condensado. Segundo alguns relatos, o fazendeiro norte-americano Gale Borden, em uma viagem de navio à Europa, acabou presenciando o falecimento de bebês na embarcação em decorrência de problemas de alimentação. Naquela época, os métodos de conservação do leite não eram muito desenvolvidos e o leite perecia com mais facilidade durante as longas viagens de navio. Quando retornou aos Estados Unidos, Borden começou a pesquisar maneiras de aumentar a conservação do leite por longos períodos e foi aí que descobriu que, evaporando cerca de 60% da água, o leite poderia ser envasado e estocado até 2 anos. Podemos dizer que Borden foi um dos pioneiros na produção de leite evaporado. Em suas pesquisas, Borden descobriu que se açúcar fosse adicionado ao leite evaporado, o produto era mais saboroso e poderia ser estocado por longos períodos. Foi assim que, em 1856, o fazendeiro patenteou o leite condensado. 4 anos após a patente, estourou a Guerra Civil Americana e o leite evaporado e o leite condensado foram de grande utilidade para alimentar as tropas nos campos de batalha. Mas foi em 1867 que o americano George Page, proprietário da empresa suíça Anglo-Swiss Condensed Milk, iniciou a fabricação de leite condensado. Rapidamente, o produto fez sucesso na Europa e muitas mulheres reforçavam a alimentação de seus filhos com leite condensado. Com o sucesso da empresa suíça, a sociedade Nestlé iniciou a fabricação de leite condensado na sequência. As empresas concorrentes se fundiram em 1905, dando origem à Nestlé e à Anglo-Suisse. Foi aí que uma jovem com trajes típicos de camponesa suíça do século XIX passou a ilustrar os rótulos do produto. Nessa época, o leite condensado mais popular tinha a marca La Laitière, que significa vendedora de leite. Os primeiros leites condensados que chegaram ao Brasil eram vendidos nas drogarias e eram comercializados com o nome de Milk and Maid. Mas, devido à dificuldade para pronunciar esse nome em inglês, os brasileiros começaram a chamar o produto de leite moça. Quando a Nestlé abriu sua primeira fábrica no país, em 1921, a marca Leite Moça foi criada. Para o preparo dessa aula, relatos e documentos oficiais sobre a história do produto não foram encontrados, mas as informações descritas aqui foram retiradas do site Mundo das Marcas. A partir de 1867, muitas mulheres na Europa começaram a utilizar os leites evaporado e condensado para a alimentação infantil, devido à praticidade e o alto valor nutricional e energético desses produtos. Foi a partir desse período que a popularização dos alimentos infantis foi feita através de campanhas publicitárias e propagandas focadas em profissionais da saúde. Porém, pouco ainda se sabia sobre as necessidades nutricionais de uma criança nos primeiros anos de vida e sobre os riscos associados ao consumo ou preparo indevido de leites reconstituídos destinados à alimentação infantil. A consequência disso foi que na década de 70 houve uma série de escândalos expondo as indústrias, chamando-as de assassinas de crianças devido ao sofisticado marketing que criou essa necessidade onde não existia. As publicidades convenciam que os produtos eram indispensáveis para a nutrição infantil e, dessa forma, o aleitamento materno diminuiu significativamente, mesmo com a implantação de diversos programas de incentivo. Mas, deixando a história de lado, vamos ao leite condensado em sua versão atual. Para isso, nada melhor que recorrer à Instrução Normativa número 47 de 2018. Segundo essa instrução, leite condensado é o produto resultante da desidratação parcial do leite, leite concentrado ou leite reconstituído, com adição de açúcar, podendo ter seus teores de gordura e proteína ajustados para o atendimento das características do produto.
Pela definição, o leite condensado deve conter necessariamente leite fluido ou concentrado e, é claro, o açúcar. No entanto, admite-se a substituição parcial do teor de sacarose por outros monossacarídeos ou disacarídeos, ou ambos. O que não fica claro nessa definição é quanto de açúcar podemos adicionar ao produto, e nesse caso, admite-se que o teor de açúcar deve ser o mínimo para garantir a manutenção da qualidade do produto e o máximo para que não ocorra a sua cristalização. É optativo a utilização de outros ingredientes de origem láctea, como creme de leite, manteiga, lactose, concentrado proteico e permeado de leite. No entanto, o leite condensado deve apresentar, quando reconstituído na proporção de uma parte de leite condensado para 1,38 partes de água em massa, o índice de caseinomacropeptídeos não superior a 75 mg por litro. Mas atenção! O leite condensado não pode ser adicionado de espessantes como amido ou maltodextrina ou ainda óleos ou gorduras vegetais. Como características, o produto deve apresentar cor branca amarelada, odor e sabor próprios e textura homogênea com ausência de arenosidade. Ainda segundo a mesma instrução normativa, o leite condensado pode ser classificado segundo seu teor de gordura como com alto teor de gordura, integral, semidesnatado e desnatado. O produto com maior teor de gordura, o leite condensado com alto teor de gordura, deve apresentar um mínimo de 16 gramas de gordura por 100 gramas do produto, enquanto que o produto com o menor teor deste componente, o leite condensado desnatado, deve apresentar teor de gordura inferior a 1 grama por 100 gramas de produto. Independente da classificação, todos os leites condensados devem apresentar um teor de proteína nos sólidos não gordurosos de no mínimo 34%. Todavia, o teor de sólidos lácteos não gordurosos e o teor de sólidos totais no produto variam de acordo com a sua classificação. Agora, falando um pouco de microbiologia, sabemos que o leite condensado não é um alimento estéril, mas que a baixa atividade de água, cerca de 0,83, inibe a multiplicação de grande parte dos micro-organismos. Por esse motivo, a deterioração geralmente ocorre por leveduras osmofílicas e fungos filamentosos. Além disso, sabemos que Staphylococcus aureus consegue se multiplicar em alimentos com atividade de água próxima a 0,85, o que torna esse produto um potencial veículo deste patógeno. Assim, a instrução normativa prevê a avaliação de fungos e estafilococos para o controle de qualidade microbiológica do leite condensado. Lembrando que as análises microbiológicas para a liberação do lote são feitas por amostragem. Em nossa aula prática de número 8, vimos que o leite condensado é produzido em evaporadores a vácuo, os quais são em geral de filme descendente. Na fabricação, o leite tratado termicamente é bombeado para o evaporador, onde é concentrado. O açúcar cristal na forma seca pode ser adicionado diretamente ao leite antes do tratamento térmico ou ser adicionado em solução, como um xarope, durante a evaporação do leite. Para a sacarose adicionada na forma seca, recomenda-se o uso de açúcar refinado para evitar a formação de grumos no produto. Já no caso do xarope, normalmente emprega-se uma solução de sacarose a 62,5% a 64,5% na fase aquosa. Essa concentração faz com que a pressão osmótica se torne desfavorável à multiplicação de leveduras e fungos filamentosos que podem causar alterações. Todavia, não é aconselhável a produção de xaropes com concentrações superiores a 64,5% de sacarose, uma vez que o açúcar encontra-se supersaturado na solução. Por questões econômicas, a sacarose pode ser parcialmente substituída por glicose e outros açúcares. No entanto, essa substituição pode intensificar a reação de Maillard e acelerar o espessamento do produto durante a estocagem. Mas, independente da forma como a sacarose vai entrar na formulação, lembre-se, a qualidade do açúcar é de extrema importância. Sacarose de baixa qualidade possui impurezas e pode levar a erros de dosagem. Para a produção de leite condensado, recomenda-se uma concentração de 18 kg de sacarose para cada 100 kg de leite usado na produção. Pela Instrução Normativa número 47 de 2018, a produção do leite condensado pode ser feita a partir do leite fluido, leite concentrado e ou leite em pó.
Desta maneira, podemos misturar os diferentes tipos de leite para reduzir o tempo de concentração, reduzir o desenvolvimento de cor e de viscosidade no produto. Assim que os laticínios têm feito para padronizar as suas produções. É realizar uma etapa de padronização onde o teor de gordura e de sólidos no produto são ajustados. A padronização permite um maior controle dos atributos sensoriais e reológicos, e isso tem um impacto direto no processo de envase e na qualidade final do produto. Após os ajustes nos teores de gordura e de sólidos, a formulação pode ser homogeneizada, apesar dessa etapa não ser obrigatória, uma vez que a separação do creme não é comum nesse tipo de produto. Entretanto, essa operação ajuda na solubilização do açúcar e do leite em pó. Aproveitando que já estamos falando sobre a padronização, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e entender como é feita a padronização do leite condensado usando um fator conhecido como RF. O fator RF baseia-se na relação entre a porcentagem de gordura do produto final e a porcentagem de sólidos não gordurosos, como representado pela equação destacada pelo retângulo amarelo. Imagine agora que desejamos produzir leite condensado com 8% de gordura e com 18% de sólidos não gordurosos. Nesse caso, o valor de RF desejado é de 0,44 e para atingir esse valor temos dois caminhos: adicionar leite desnatado ou creme de leite ao ser processado. Mas como definir qual caminho seguir? Vamos avaliar o valor RF do leite a ser processado e se este valor for menor do que o valor de RF do produto final, devemos então adicionar creme. Caso contrário, iremos adicionar leite desnatado. Tudo bem até aí, mas quanto de leite desnatado ou creme devemos adicionar? Para responder essa pergunta, vamos usar a equação de Van Berg. Por essa equação, a massa de creme de leite ou leite desnatado a ser adicionado é calculada com base no fator de padronização desejado no leite condensado. Teor de sólidos não gordurosos do leite integral, do leite desnatado ou creme, teor de gordura do leite integral, do leite desnatado ou creme e da quantidade de leite a ser padronizada. Para entender melhor, veja esse exemplo. Deseja-se produzir leite condensado com 8% de gordura e 18% de sólidos não gordurosos. O leite de partida é constituído por 10 mil litros de leite, com 3,2% massa-volume de gordura e com 8,2% massa-volume de sólidos não gordurosos. Deseja-se determinar qual quantidade de leite desnatado ou massa de creme deve ser adicionada. O primeiro passo consiste em calcular o valor de RF para o leite condensado. Em seguida, calculamos o valor de RF para o leite. Como podemos perceber, o valor de RF do leite é menor do que o valor de RF do produto. Dessa forma, precisamos então adicionar creme à formulação. Seguindo em frente, sabemos que o creme tem 50% massa-volume de gordura e 5,5% de sólidos não gordurosos. Usando a equação de Van Berg, chegamos à conclusão que são necessários a adição de 93,1 litros de creme ao leite empregado no processo. Uma vez que padronizamos o teor de gordura e sólidos no produto, também podemos padronizar o teor de sacarose, para que variações na doçura do leite condensado sejam minimizadas entre as bateladas. A massa de sacarose a ser adicionada é calculada com base na equação em destaque e leva em consideração a porcentagem de sacarose no produto final, a massa ou volume de leite usado na produção e as porcentagens de sólidos lácteos no leite padronizado e no produto final. De volta ao fluxograma de processo, os ingredientes padronizados seguem para o tratamento térmico, que pode ser de 82 graus Celsius por 10 minutos para um produto com uma viscosidade relativamente alta e de 130 a 140 graus Celsius por poucos segundos para um produto de viscosidade reduzida. Esse tratamento térmico tem como finalidade destruir micro-organismos e enzimas, estabilizar o complexo proteico e desenvolver viscosidade durante o armazenamento. Todavia, tratamentos térmicos muito severos podem levar ao espessamento e gelificação do produto dentro da embalagem.
Além disso, o tratamento térmico ajuda a eliminar a microbiota do açúcar e permite alimentar o evaporador com a mistura quente, visando reduzir custo com o processo de concentração. Após o tratamento térmico, seguimos para a evaporação em evaporadores de múltiplos efeitos, normalmente acoplado um finalizador e um sistema de resfriamento para o produto final. A concentração ocorre até o teor de sólidos finais desejado, o que pode ser controlado por meio da densidade. O valor de 15 possibilita o cálculo da densidade do leite condensado a 15 graus Celsius. Entretanto, a sua determinação pode ocorrer em temperatura de processo, o que necessita da correção do valor de densidade. Se conhecermos a composição desejada do produto, por exemplo, 72% massa-massa de sólidos totais, 45% massa-massa de sacarose e 18,5% massa-massa de sólidos não gordurosos e com 8,5% massa-massa de gordura, conseguimos estimar o valor da densidade a 15 graus Celsius. Agora, se soubermos a que temperatura o produto sai do último efeito do evaporador, exemplo, 48 graus Celsius, então é possível calcular o valor esperado da densidade para esta temperatura. Essa nova densidade chamamos de DTD e leva em consideração o valor de D15. Tendo o valor de DTD em mente, é possível programar o finalizador de forma a controlar pequenas variações na densidade do produto por meio de densímetros instalados na linha. Assim, nós podemos monitorar a densidade do produto de forma contínua e paralisar a concentração de forma automatizada. Finalizada a concentração, agora é hora de resfriar. A lactose presente no leite condensado, logo após a evaporação, forma uma solução supersaturada e, portanto, tende a precipitar na forma de cristais. Se o excesso de lactose precipitar livremente, os cristais se tornarão lentamente maiores e o produto torna-se arenoso e inadequado para muitas aplicações. Dessa maneira, para evitar esse tipo de problema, a cristalização da lactose deve ser induzida de forma a produzir muitos cristais pequenos. O ideal é que os cristais formados tenham tamanho inferiores a 10 micrômetros, para que fiquem dispersos no leite condensado e não sejam percebidos na língua. Para alcançarmos isso, a cristalização é realizada por resfriamento da mistura sob agitação vigorosa. O produto é resfriado até uma temperatura de 30 graus Celsius e os cristais de lactose, em uma proporção de 0,05% da massa total de produto, são adicionados para atuar como núcleos de cristalização. Nessa temperatura, a lactose encontra-se supersaturada na fase aquosa e inicia a cristalização em torno dos núcleos. Caso o resfriamento seja conduzido a temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, o processo de cristalização pode ser iniciado antes mesmo da adição de núcleos, o que implica na formação de cristais maiores. Após a cristalização induzida, o produto segue para o envase e pode ser feito em latas metálicas ou em embalagens cartonadas. Uma vez que não há esterilização após o envase, todo o processo de adição do produto às embalagens deve ser conduzido de forma asséptica para evitar a recontaminação. Agora, com uma visão da linha de processamento, podemos resumir o processamento da seguinte maneira, de acordo com o esquema. O leite padronizado passa por um trocador de calor, onde é aquecido e depois segue para o homogeneizador. Na sequência, o leite é adicionado de açúcar e é evaporado em evaporadores de múltiplos efeitos. Apesar de não ser uma regra, na etapa 5, a mistura pode ser novamente homogeneizada e seguir para o refrigerador, onde tem a sua temperatura reduzida para próximo de 30 graus Celsius. Na etapa 7, a mistura recebe os cristais de lactose, o processo também conhecido como semeadura, e segue para o tanque de cristalização. Depois da formação induzida dos cristais, o produto pode ser enlatado ou envasado em embalagem cartonada. Com relação aos problemas que podemos encontrar, o leite condensado é relativamente estável do ponto de vista microbiológico e químico. No entanto, falhas no processamento podem originar alguns defeitos. Como problemas de origem microbiana, os mais comuns são os botões de mofo, que se caracterizam por pontos coagulados marrom-avermelhados e com a aparência de um botão. Os botões de mofo são colônias de fungos filamentosos que se desenvolvem na superfície do produto enquanto há oxigênio no interior da embalagem.
Esse tipo de problema se dá pela presença de oxigênio, que pode ocorrer em latas defeituosas ou com presença de microfuros. Já o espessamento bacteriano se caracteriza pelo aumento na viscosidade do leite condensado, seguido pelo desenvolvimento da acidez, odor frutal e sabor desagradável. O processo pode ser gradual, com pontos espessos, passando a um produto com dificuldade de escoamento, até chegar a sólido. Esse processo pode ser desencadeado por enzimas proteolíticas e o micro-organismo mais relacionado é o Staphylococcus pyogenes albus. Há também relatos da deterioração por leveduras osmofílicas que geralmente causam a formação de gases, latas abauladas, um sabor frutado e coagulação de proteínas pela produção de etanol. Dentre as alterações químicas, o leite condensado pode sofrer espessamento e gelificação durante o armazenamento. O espessamento é quase inevitável. Todavia, alguns fatores podem contribuir para acelerar o processo. Quanto mais intenso o tratamento térmico durante o processamento, maior será o espessamento. Da mesma forma, quanto maior o fator de concentração do produto e quanto antes for adicionado o açúcar durante o processamento, maior será a taxa de espessamento. Por outro lado, a adição de sais como o tetrapolifosfato de sódio, aproximadamente 0,03%, e o armazenamento do produto em temperaturas mais baixas atrasam de forma consideravelmente o espessamento. Caso o produto seja armazenado em temperaturas mais elevadas, a reação de Maillard fica mais evidente e uma coloração mais escura que o habitual pode ser observada. Outro problema reportado é a sedimentação de cristais de lactose no fundo da embalagem. Esse fenômeno está relacionado ao tamanho dos cristais, da viscosidade e do tempo de armazenamento. Esse problema pode ser corrigido revendo o procedimento de cristalização da lactose e ajustando a viscosidade do produto por meio do tratamento térmico. No entanto, é importante que o leite condensado seja armazenado em temperaturas próximas ao ambiente, para evitar a ressolubilização da lactose e formação de cristais maiores. Vamos então ficando por aqui com essa sugestão de literatura e até a nossa próxima aula.